Dá moral, pô. Se inscreve aí embaixo. Se inscreve também no canal principal. O link tá na descrição e a live rola por lá. Toda segunda e toda sexta tem Falazada. Thiago Neves. Deixa eu pensar aqui o que que dá pra eu contar. É... Ah, dá pra contar. Obviamente sem citar nomes, mas dá pra contar. Cara, mais ou menos uma semana antes do, do Atlético de fato chegar naquele dia maluco que fechou com o Thiago Neves, a gente publicou que fechou, depois publicou que desistiu, porque foi o que aconteceu. Eu ouvi de uma fonte dessas que merecem checagem que o Atlético estava negociando com o Thiago Neves. E eu falei, cara, isso é piada de mau gosto. Perguntei para uma fonte minha e negou de um jeito muito estranho. Negou, fosse uma mentira deslavada, tinha que vir uma negativa, sabe, na canela. Tipo assim, cara, que absurdo de pergunta que é essa? Porra, de Thiago Neves. E foi uma parada, tipo, não sei, eu, caramba, liguei o radar, mas era um negócio tão absurdo que eu não tive coragem de publicar no primeiro momento. Só tive no segundo momento, quando de fato a gente conseguiu confirmar mesmo, né, com fonte falando, cara, sim, foi um pedido do Sampaoli e a gente tá. Gente, pelo amor de Deus, a mensagem do Guilherme Coimbra aí. Thiago Neves, esse Val tá zoando, né? Eu estou lembrando do caso quando o Atlético negociou com o Thiago Neves lá atrás, o quê? 2020? Pelo amor de Deus. É, não agora. O Thiago Neves chegou a fechar com o Atlético, até desistiu depois. Acho que todos vocês sabem dessa história, né? Isso foi amplamente divulgado pela. Foi 20, pois é. Não, agora não, pelo amor de Deus. O Thiago Neves ainda joga? Acho que ele até parou já. Ele já parou. Tô lembrando que contando bastidores, é porque me pediram o Xará lá em cima. Conta bastidores do caso, quando o Galo negociou com o Thiago Neves e tal. Então, assim, joga bocha. Então, cara, quando eu confirmei essa história, já parou, né? Pois é. Quando eu confirmei, quando a fonte falou com todas as letras, sim, estamos trazendo e foi um pedido do Sampaoli, eu liguei para uma outra fonte minha, com quem eu tinha um relacionamento muito bom, e acho que foi uma das poucas vezes na minha vida que eu não consegui separar o repórter do torcedor, e eu liguei puto como torcedor para essa outra fonte, já sabendo que o negócio era sério, nem era para apurar, nem era jogando verde, porque isso existe, o mundo da apuração. Nem era tipo assim, deixa eu falar aqui para ver se ele confirma. Eu já sabia que era real, mas antes de publicar, eu fiquei tão puto que eu liguei para essa outra fonte e falei, cara, você vai deixar isso acontecer? Bem nesse tom de voz assim. Os caras estão contratando o Thiago Neves, cara que respeitou o Atlético dezenas de vezes. Enfim. E aí essa fonte me disse assim, vou contar exatamente o que aconteceu, tá? Essa fonte me disse assim, cara, e era uma fonte bem relevante. Eu tentei votar contra, mas já era tarde demais porque já está assinado. Foi o que essa fonte me disse. Já está assinado. Na hora que eu ouvi o já está assinado, cara, aí beleza. Aí a gente publicou que estava fechado, que ele seria jogador do Atlético. E, e aí começou uma reação da torcida absurda. Porra, não pode, não me leve a mal, a musiquinha e a loucura falando que não vai aceitar, que não passa do aeroporto, enfim. É, exato, conseguiu reverter pelo Twitter em plena pandemia. Exato, o Twitter virou um pandemônio naquele momento. E aí eu o tempo inteiro checando com as fontes ali. Cara, e aí? E aí? Vocês estão vendo? O torcedor tá puto e tal. E aí, tá feito o negócio, tá feito o negócio, tá feito o negócio. E uma das vezes que eu perguntei, a fonte já deu uma baqueada. Pera aí que a gente tá olhando aqui. Beleza. O próximo capítulo foi a mesma fonte que me confirmou lá, a primeira, não a que eu liguei desabafando, a primeira. Cara, fechou, a gente tá trazendo, o São Paulo ele quer, não sei o quê. Falou assim: vamos desfazer o negócio porque a gente viu a reação da torcida, não faz sentido, vamos cancelar. E aí eu publiquei o cancelamento do negócio, né? Publiquei, ó, tá cancelado, o Thiago Neves não vem mais. Aí, deixa eu ver se eu acho algum tweet meu aqui da época
pra gente rir junto aqui dessa história. Foda que é antigo, né? Cara, é... esse tweet aqui eu já dei no meio, mas já era depois, né? Era sobre o Thiago Neves, não. Aqui, ó, 15 de setembro de 2020. Então foi em setembro de 2020. 15 de setembro de 2020 tem um tweet meu chamando a galera para assistir o Globo Esporte. Eu era setorista ainda, mas eu participei da minha casa, porque era pandemia braba, para falar da história do Thiago Neves. E aí, cara, o que acontece? Eu. Aqui, ó, achei uma thread aqui que pode abrir. Ah, tá. Porque ler isso aqui não. Mas enfim, voltando para a história. Aqui, ó, tem esse tweet. Abre aspas de uma fonte minha. Estava encaminhado, vazou, melou. Esse é o meu tweet. Fecha aspas, me disse uma fonte no Atlético que não teme embrólio jurídico. Tá, esse tweet aqui é bom porque vai chegar no que eu tava contando. O que acontece? A gente noticiou que o negócio foi cancelado e aí a torcida ficou aliviada, ufa, graças a Deus, finalmente, vencemos a batalha, vida que segue. Só que no Globoesporte.com existe uma cultura, e eu acho que ainda é assim até hoje. Eu vou só concluir esse assunto, viu, gente? Porque senão, se eu ficar interrompendo para falar de outros assuntos no meio aqui, eu não consigo concluir. Lá no GE tem a cultura de ter o que o pessoal chama de abre, que é uma matéria e, como o nome diz, abre o dia seguinte. Então, é uma matéria publicada sempre pela manhã, cedinho, uma matéria um pouco mais elaborada e tal. Para o torcedor que acorda cedinho abrir, tem alguma coisa nova lá no site para ele ler sobre o clube dele. Então, pelo menos na minha época de setorista pelo GE era assim. E aí, o meu chefe na época, depois que eu já tinha publicado, nesse mesmo dia eu tinha publicado e fechou e que cancelou. Só que meu chefe me lembrou, falou, cara, você que ficou em cima aí, apurou tudo e tal, tem os bastidores, escreve para mim um abre sobre essa história do Thiago Neves, uma matéria para abrir o dia seguinte. Beleza? Beleza. Aí, cara, eu fui escrever o abre e o que me chamou mais atenção durante a apuração? A minha fonte, que volto a dizer, não era uma fonte pequena dentro do clube, muito pelo contrário, e quando eu liguei para desabafar, falou assim: cara, tá assinado, não tem o que fazer. E eu pensei: se está assinado, o Atlético agora tem que resolver esse problema, porque cancelou uma contratação de um jogador que firmou o contrato com o clube, ou pelo menos assinou um pré-contrato. Geralmente esse tipo de documento já tem uma multa ali, enfim. E uma fonte ligada ao jogador me falou também que já havia sido assinado, né? E aí eu construí uma matéria em cima disso. Uma matéria em cima de, pô, já tinham assinado e agora tem que resolver isso aí. Tem o BO aí, ó. Cancelou, beleza, mas e o documento? E aí, cara, publiquei, isso já era 3 da manhã e fui dormir. Acordei com uma ligação de uma fonte, a que tinha me confirmado, tanto que fechou quanto que cancelou, que não era a que me tinha dito que estava assinado, que me ligou nervosíssimo, falando, cara, não tem nada assinado, tá maluco que é assinado, que... E aí, cara, eu acordei com a ligação, tava dormindo, acordei, cara, louco, assim. E eu falei, cara, quem me falou que tá assinado não é qualquer pessoa, não, eu conheço muito. E confio muito em quem me falou. Não tem, não tem, não tem, não tem, apaga, 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 apaga. O que eu fiz? Calma que eu vou checar. Não apaguei só pela pressão. Desliguei e liguei na fonte que me disse que estava assinado e que viu o contrato assinado. As palavras foram essas durante a apuração. E aí essa pessoa falou assim, ficou meio que um silêncio, uma ligação, e falou assim, não, me confundi, não tinha nada assinado não. Então assim, entendam como quiser. Será que tinha e os lados se resolveram de uma outra forma? Acharam algum jeito de rasgar o que tinham assinado? Será que realmente não tinha e ele se confundiu?
Como jornalista não deduz nada, posso deduzir, não tenho esse direito, não faz parte da minha ética profissional, fica a critério de vocês aí interpretar o que aconteceu. Mas me disseram com todas as letras que tinha assinado e depois voltaram atrás. E aí, já que voltou atrás, eu tive que tirar da matéria, né? Se a fonte mantivesse, sustentasse, tem assinado, eu ia deixar lá, pela confiança. Mas, naquele momento eu já não tinha mais ninguém bancando o que tinha, então eu tirei. Então esse foi o bastidor aí da história do Thiago Neves no Atlético. Ainda bem que não deixaram, que a torcida não deixou. Faltou um pouquinho de bom senso, né? Não, Pedro falou, minha teoria, a fonte estava puta com essa possibilidade e falou que assinou só para publicar e gerar polêmica. É uma fonte com quem eu tenho tinha um relacionamento longo, assim. Não ia me usar, tenho certeza disso. Assim, isso eu boto a mão no fogo. Eu não ia me usar nesse sentido. Ah, vou falar que tem assinado, nem tem, só para ele publicar isso aqui e aumentar a pressão. Essa possibilidade, eu, dentro de mim, assim, descarto. Porque não tem mais relacionamento com essa fonte, porque não tá no clube mais. Só por isso.